Como é que vai? Tudo bem? Você está em Cinema e Fé Cristã, meu nome é Renato e eu tava pensando sobre algo que eu preciso dividir com você. É uma conversa mesmo, sabe? Porque tem a questão aqui dos comentários e eu quero dividir algo com você e eu gostaria que você comentasse, porque eu respondo os comentários, tá? Eu tenho respondido os comentários, eu quero agradecer a todos que estão participando aqui comigo dessa jornada aqui, rumo, né? A entender, a falar sobre a série Reis e etc. Então, o assunto é... e além disso, quando você comenta, quanto mais você comenta, mais o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E isso vai ser muito bom para o canal, vai ser muito bom para todo mundo. Porque assim, eu consigo trazer as questões relacionadas à série Reis, ao mundo espiritual, para a gente ter conhecimento e também para fortalecer a nossa fé. E eu preciso que você assista o vídeo até o final. Fica aqui comigo. Eu deixei mais uma pista lá no finalzinho, para que você possa aí ficar pensando sobre quem é essa personagem, quem é essa rainha que apareceu aí no início da série Reis, dessa nova temporada aí. Olha só, me diga uma coisa, com sinceridade, eu gostaria que você fosse sincero, porque eu vou ser sincero com você. Quem tá certo nessa história? Quem tá certo? O Roboão ou o Jeroboão? Não, de verdade. Assim, ó, eu torço muito pelo Roboão, eu sou do time Roboão. Porque o Roboão, ele é como se ele caísse de paraquedas na história. Assim, o Roboão, a gente já conhece ele, né? Tivemos informações sobre o passado do Roboão, né? As referências de Roboão. Mas para pensar comigo. O Roboão, ele não tem culpa nenhuma do que aconteceu, do fato dele ter pego apenas uma tribo. Pensa comigo. Ele não tem culpa. O Roboão, ele é como se fosse uma vítima da situação, digamos assim. Porque a gente conheceu a história de Salomão, a gente viu que Salomão fez só burrada, né? Assim, bom, pelo menos a série Reis mostrou dessa forma. Claro, a Bíblia não dá tantos detalhes assim das coisas que ele fez e tal, conforme a série Reis está mostrando pra gente. Mas a gente sabe que Salomão, ele errou. Tem um determinado momento ali, principalmente com aquela questão dos deuses, né? Ele foi cedendo, né, pra Nebsete, etc, etc. Enfim, ele permitiu que que novas crenças entrassem ali, entrassem ali, né, dentro de Jerusalém, etc e tal. Assim, a semente do mal, como eu falei no vídeo anterior, ele permitiu a entrada da semente do mal. Esse é um dos fatos. Então o que aconteceu? Deus, vendo que isso não foi legal da parte de Salomão, não foi um erro. Então veio a consequência desse erro. E a consequência foi a divisão do povo de Israel, ou das tribos. Então, Roboão fica com uma tribo e Jeroboão fica com as outras tribos. Mas você percebe que... Você consegue entender que o Roboão ele não tem culpa nessa história? Então por isso que sim, eu torço por Roboão. Eu torço por ele. Como eu falei, ele tá com uma vítima dessa história. E agora ele tem que pegar um reino dividido. Você imagina reinar com uma tribo só. Só uma tribo. Se eu não me engano é a tribo de Judá, né? Só uma tribo. Como é que o Roboão vai fazer para fazer com que o reino sobreviva a essa situação? Como é que o Roboão vai fazer com que o reino sobreviva? Imagina. Questão dos impostos, questão das guerras, dos conflitos. O Roboão, ele pegou um reino dividido e ele está entrando numa situação muito difícil, muito difícil. Então, por essas questões e outras que pode ser que acabem aparecendo na série Reis, porque afinal de contas, existe a questão da licença poética, e aí a licença poética ela explica, ou ela tenta explicar, algumas coisas que está na Bíblia. Então, dependendo dessa licença poética, a gente acaba se identificando mais com o Roboão ou não. Porque a gente sabe que em um determinado momento, o Roboão ele vai se desviar. Ok, mas tô falando agora, nessa atual situação agora. Como é que você vê a situação de Roboão? E aí que tá. Eu queria colocar uma outra questão também importante. Quem tá certo nessa história? Quem tá certo, hein? Porque você imagina, Roboão, ele sofre as consequências do reino, né, assim, as consequências do erro do pai dele, e ele pega uma tribo só, e ele tem que dirigir essa tribo, ele tem que fazer com que essa tribo sustente o reino todo, ou pelo menos aquela parte que ficou com ele, e aí você tem Jeroboão, que ele fica com a maior parte das tribos, ele fica com 10 tribos, ele tem tudo a favor dele, né? Tá tudo a favor dele, então ele tem como sustentar o reinado, porque ele tem 10 tribos, ele tem pessoas ali que vão pagar os seus impostos, ele vai ter mais soldados, sabe? Enfim, você percebe que Jeroboão ele tá numa situação diferente da de Roboão, ele tá numa situação privilegiada, digamos assim. Porque, e outra questão também, Jeroboão, ele não tinha nada a ver com essa história.
né? Ele simplesmente caiu ali como digamos assim, de paraquedas. Mas a minha questão é que o Roboão, ele é o herdeiro. Sim, ele é o herdeiro do trono de Davi. Então, assim, ele tem... Como é que eu posso dizer assim? O Roboão, ele faz parte de uma promessa. Só que Jeroboão, ele também tem... Ele cai ali de paraquedas, digamos assim, e ele acaba sendo escolhido. Claro, existem os motivos pelo qual ele foi escolhido. Inclusive, no próximo vídeo, eu vou falar... o próximo vídeo, eu vou falar sobre... Vou fazer uma resenha do segundo capítulo da série Reis da Divisão, onde nós vamos ver onde a série vai explicar o passado de Roboão, coisa que não foi explicada nos capítulos anteriores, ou na temporada anterior. A série vai explicar o passado de Jeroboão, pra gente poder entender por que ele vai fazer o que ele vai fazer, sabe? Por que ele vai agir da forma como ele vai agir. E nisso me chama uma atenção o seguinte, que a sala de roteiro está trabalhando muito, tem trabalhado muito, tem falado, né, sobre essa questão do passado. Porque o passado fala muito sobre nós, né? Isso é interessante. O que nós somos hoje, o resultado do nosso passado. Mas, completando aqui, no nosso futuro, vai ser aquilo que a gente fizer do nosso presente. Então, eu deixo aqui essa reflexão. Mas aí que tá, eu queria saber de você. Quem tá certo nessa história? Quem tá certo nessa história, pra você? Bom, eu estou torcendo para o Roboão. Eu queria saber, são 2 perguntas, tá? Pra você, quem tá certo nessa história? Pra quem você tá torcendo? Eu vou falar minha resposta pra você. Eu tô torcendo pro Roboão, vocês, né, conforme eu falei. Mas quem tá certo nessa história, pra mim, são os 2. Tanto o Jeroboão quanto o Roboão. Sabe por quê? Deus não falou diretamente com o Roboão. Mas Deus fez uma promessa pra Davi. Essa promessa se estendeu pra Salomão, que se estendeu pra Roboão. Mas Deus veio e falou com o Jeroboão. Então, assim, é como se os dois tivessem a palavra de Deus. É como se Deus estivesse com os 2. Mas aí que tá. Os 2 vão tomar atitudes. Os 2 vão tomar as suas atitudes com base no que eles têm ali, né? Com base no que eles têm, né? Enfim, os 2 têm a palavra de Deus. Os dois sabem o que tem que fazer. O profeta falou com o Jeroboão. Mas embora Deus não tenha falado com o Roboão ouviu o pai dele, conheceu a história dos reis, então ele sabe muito bem o que ele tem que fazer a partir de agora. Bom, deixa aí seus comentários. Você tá do lado de quem? Pra quem você tá torcendo? Eu sou do Team Roboão. Mas quem tá certo pra você? De verdade. Deixa seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça também de ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. Eu quero conversar com mais pessoas. Quanto mais pessoas eu conversar, melhor ainda. E inclusive você me ajuda a fazer com que esse vídeo apareça para mais pessoas, tá? Um grande abraço, muito obrigado. Olha o que eu trouxe. As histórias que você tanto queria conhecer. Poucas pessoas tiveram acesso a elas. É a parte da história que estava perdida. Finalmente você vai saber com todas as provas tudo o que aconteceu. Está feliz? Eu te amo tanto, meu filho. Te amo tanto.